Você sabe fazer o manejo da dor de forma segura no pronto-socorro? Vem comigo! Plantoneiros, bem-vindos a mais um vídeo. O assunto de hoje é extremamente importante para o seu plantão: como fazer o manejo da dor de forma segura para os seus pacientes, garantindo a segurança do seu plantão, sua tranquilidade. Antes de começar, aqueles dois recados que eu sempre faço: o primeiro, de sempre checar a rotina do seu serviço, e o segundo, de nunca deixar de falar com um especialista quando você tiver dúvida ou julgar necessário. Vamos lá. Dor é uma das causas uma das queixas, mais frequentes, o que leva o paciente a buscar ajuda lá no pronto-socorro. E como eu quero que você comece manejando a dor lá no PS? Primeiro de tudo, assegurando, obviamente, uma via aérea adequada e garantindo um acesso venoso periférico adequado para esse paciente. E agora nós vamos quantificar a dor. Geralmente a triagem já fez isso e nós vamos separar a dor entre leve, moderada e severa. E eu não quero que você confunda os termos. Então, vamos definir. Analgesia é alívio da dor sem sedação ou alteração do nível de consciência. Anestesia local é perda, da sensibilidade de uma parte específica do corpo. Quando, por exemplo, eu vou fazer uma sutura e eu faço anestesia local para o paciente. Já a sedação é a indução ao estado de calma, de tranquilidade. São coisas diferentes. Nós estamos falando de analgesia no pronto-socorro, manejo da dor. Em caso de reação alérgica, você tem que ter as cartas na manga, as famosas Phenergan, uma ampola, uma pessoa, que eu sempre brinco, então Phenergan intramuscular, ou adrenalina, meia unidade intramuscular, se necessário, em casos de anafilaxia. Em casos de depressão respiratória, por exemplo, você utilizou morfina e o paciente começou a deprimir, lembre do uso do naloxone. Eu já falei, inclusive, nas aulas de intoxicação, os antídotos. O naloxone é um antídoto de um opioide. Você pode diluir 10 ml e aplicar 1 ml a cada 3 minutos, conforme a necessidade, se o paciente deprimir. Então, calma, não precisa ter medo de utilizar opioide, não precisa ter medo de utilizar a morfina. A gente tem os antídotos, as cartas na manga. Vamos falar primeiro das dores leves, de escala de 1 a 3, na escala de dor. É um paciente classificado como verde, então eu vou utilizar analgésicos e anti-inflamatórios, desde que não haja alergia ou contraindicações. O que eu costumo utilizar? Seja uma ampola de dipirona EV ou IM, tá? Ou Profenid, uma ampola EV diluída em 100 ml de soro, ou até mesmo o Profenid na forma intramuscular. Aí a ampola tem 50 mg para 2 ml, a concentração é a mesma, o que muda é a apresentação. Tempo de ação do intramuscular para o endovenoso não muda muito, o que muda é a rapidez, a facilidade para a enfermagem. Esse é o paciente que você consegue rodar mais fácil, entre aspas, no pronto-socorro, garantindo a forma intramuscular. Lembrando que o máximo do Profenid, é de 300 mg ao dia. Outra alternativa muito comum, depende da rotina do seu serviço, é o uso do diclofenaco, o Voltaren. E aí sim, na forma intramuscular, tem 3 ml na ampola, 25 mg para cada 3 ml, ou você pode utilizar o diclofenaco via oral, 50 mg de 8 em 8 horas. Então, resumindo, dipirona, Profenid ou o Voltaren são as opções de analgésicos, ou até mesmo o paracetamol via oral. Eu não costumo utilizar paracetamol no pronto-socorro. A não ser que seja um caso de alergia à dipirona, por exemplo, e eu não quero fazer uso do anti-inflamatório. Em caso de dores moderadas, escala de 4 a 6, uma dor amarela, entre aspas, o amarelo aqui está classificado, triado como amarelo, eu vou utilizar opioides fracos e analgésicos, posso associar. E quais são as opções que você tem lá no pronto-socorro? Uma delas, a codeína de 30 mg via oral, você pode utilizar até de 4 em 4 horas, precisa checar a rotina do seu serviço, se essa medicação é liberada. E o bom e velho tramadol, o tramal,
Eu gosto bastante da apresentação subcutânea na dose de 50 mg, porque além de ser rápido para eu administrar e o tempo de ação, né, da medicação também costuma ser rápida, ela tem menos efeitos colaterais. Se você quiser optar pela opção endovenosa, você vai utilizar a ampola de 2 ml para 50 mg, né, 50 mg para 2 ml, melhor dizendo, uma dose de 100 mg endovenosa diluída em soro fisiológico de 100 de forma lenta, isso a enfermagem mesmo já sabe, para evitar efeito extrapiramidal, evitar náusea e vômitos do paciente. Máximo de 400 mg por dia do Tramal. Qual que o André usa? 50 mg subcutâneo, é excelente, tá? No caso das dores severas, de 7 a 10, a dor vermelha, a escala vermelha, tá triado como vermelho, aí eu vou precisar de um opioide forte. Agora o Tramal não vai adiantar, o Profenid e a dipirona não vão dar conta, eu vou precisar de um opioide forte. Estou falando da morfina. Posso utilizar a morfina via oral? Posso, mas ali no pronto-socorro você vai preferir a apresentação endovenosa, né? Não precisa ter medo de fazer morfina, galera. Quando você sabe o que está fazendo, a medicação é sua aliada. Muito recém-formado tem receio de utilizar os opioides, mas com indicação, se não houver alergia ou contraindicação, você pode utilizar. Como é que nós vamos fazer? Vou pegar a ampola de morfina de 10 mg por ml, né? Tem 1 ml nessa ampolinha, vou diluir em 10 de água destilada ou de soro fisiológico e aplicar 2,5 ml ou 3 ml lento, de forma lenta, e vou reavaliando esse paciente, tá? Se preciso, eu posso ir repetindo a dose e avaliando. Vejo se ele não está rebaixando, vejo se não está tendo muito efeito colateral, muito paciente fica sudoreico, né? Dá uma rebaixada, não rebaixada, mas fica um pouquinho mais hipoativo e vai com calma. Você vai ver que a morfina vai ter uma ação ansiolítica importante e vai tirar, obviamente, a dor. Estou falando de um opioide forte. Outras opções que você pode utilizar, mas que não são muito comuns ali no pronto-socorro, são a oxicodona e a metadona e o fentanil, que a gente vai reservar para outros casos excepcionais que nós vamos ver em outros vídeos. E aí, uma dúvida que todo plantonista, não todo, mas a maioria dos plantonistas recém-formados tem, é o medo de lidar com gestantes, de fazer analgesia em gestante lá no pronto-socorro. Muito bem, eu quero tirar um pouquinho desse paradigma, né, desse trauma que as pessoas têm. Quais são as opções que a gente tem para gestante? Escala da dor, galera. Verde, escala leve. Posso utilizar o paracetamol, né, que é o analgésico de escolha, limitando a uma menor dose e tempo de uso sempre, em caso de gestantes. A dipirona tem um uso limitado, a menor dose também em tempo de uso, e vai depender muito da rotina do serviço. Em alguns locais a dipirona não é indicada, tá? Checa a rotina, converse com o GO se você tiver alguma dúvida. O AS em baixas doses, ele é classificado como classe C, como categoria C. Eu particularmente não utilizo. Paracetamol, tá? Se for dor leve, claro. Estou falando de dor moderada. Posso utilizar tanto a codeína quanto a morfina, sem medo, sabendo o que está fazendo, né? E o Tramal. O Tramal subcutâneo, 50 mg, vai muito bem, obrigado, se ela não tiver contraindicação, se ela não tiver alergia. Já os anti-inflamatórios, a maioria já sabe, são proscritos, classe C e D, você não vai utilizar para gestante, tá bom? Lembrando que no caso da morfina você tem aqueles efeitos colaterais, ela pode sim causar depressão respiratória dependendo da dose que você utilizar, então vai com calma, vai devagar, vai tateando, você vai sentindo ali a necessidade do seu paciente e se houver necessidade você tem o naloxone como o seu antídoto. Até 10% dos pacientes vão apresentar cianose e um mal-estar com uma respiração lenta após a administração da morfina. Você vai orientar que isso é normal e aí o paciente vai ficar sem dor, diminui a ansiedade dele. E aí, por fim, galera, foi para o plantão com esse slide aqui na cabeça, os seus problemas foram resolvidos. Eu separei aqui, deixei um resumo da aula, leve, moderada e severa, o que você pode utilizar, nós já falamos aqui ao longo da aula. Grava esse slide aqui na cabeça, vai com ele para o plantão. Lembra, tira o preconceito ali, aquele trauma de tratar gestante, faz a analgesia adequada. Lembra do conceito de oligoanalgesia? Muitos pacientes vão embora para casa ainda com dor no pronto-socorro, você não quer isso.
Sabendo essa escalinha, essa tabelinha, você vai lidar com 99% dos casos de pronto-socorro que vão aparecer com dor para você lidar ali e conduzir os casos dos seus pacientes, beleza? Galera, é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu esse vídeo, compartilhe com 3 amigos médicos ou estudantes de medicina, beleza? Valeu, moçada, um abraço.